E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vamos dar continuidade então às nossas aulas, né? Falando agora sobre as cruzadas, tá? O que foram as cruzadas, gente? Elas foram guerras entre o mundo cristão e o mundo islâmico, tá bom? O que acontece, pessoal? Lembra quando eu falei sobre islamismo, né, a expansão islâmica, e também sobre os bizantinos, o Império Romano do Oriente, tá? Então o contexto naquela época tinha o mundo islâmico, tinha o Império Romano do Oriente, né, os bizantinos, e tinha o mundo cristão, né, a Europa Ocidental, tá? Os últimos povos bárbaros que existiam ali na Europa, que foram os vikings, tinham se convertido já ao cristianismo, tá? E formado reinos independentes, né? Dinamarca, Noruega, Suécia, enfim. E aí, pessoal, o Papa Urbano II recebe o chamado do imperador imperador bizantino, tá? O imperador recorre a ele, por quê? Porque os muçulmanos estão invadindo o território dele toda hora, tá tendo conflito, e querendo ou não, por mais que tenha o atrito lá entre os bizantinos e o Papa, né? Porque teve a cisma do Oriente, então eles entraram em conflito ali, né? A Igreja Católica se separou naquele momento, então virou Católica Apostólica Romana e Católica Ortodoxa. A Católica Ortodoxa, então, era a Igreja do Império Bizantino, né? E ela se espalhou também para o leste europeu ali, tá? Para a Rússia, Romênia, enfim, tá? Serve esses países. Enquanto a Católica Apostólica Romana para os países mais ocidentais, ali. Beleza? E aí, gente, mas com o conflito com os muçulmanos, né, que era uma outra religião, uma outra crença, ele pede ajuda dos outros cristãos, né, do mundo cristão do Ocidente. E aí o Papa, aí ele vê isso como, o Papa chamava Urbano II, tá? Ele vê isso como uma grande, uma brilhante ideia. Ele percebe isso no quê? Uma grande oportunidade, perdão. Né? Então ele tem uma ideia de chamar todo mundo cristão para essa guerra que era para ser uma guerra santa, né? Uma guerra a favor dos ideais religiosos, né? E mas como ele consegue isso, gente? Ele vai declarar que quem, por exemplo, for criminoso vai ser perdoado e na verdade vai ganhar porção de terras, né? E os crimes, gente, variam de várias formas, tá? Pode ter o cara que foi preso roubando galinha, pode ter tido o cara que era um assassino e podia ter um cara que simplesmente foi acusado de heresia por discordar de alguma coisa da igreja, tá? Então, vários tipos, né, de criminosos, ou que se considerava criminoso na época. E também tinha, claro, gente, claro, óbvio assim, que tinha um interesse político, tá? Na verdade, político era maior que o religioso, então. Porque eles iam conseguir mais terras, né, mais dinheiro, controlar o comércio naquela região que era muito importante, tá bom? Controlar o mar Mediterrâneo, pessoal. Até a Idade Moderna sempre foi muito importante. Na verdade ainda é, mas com a globalização de hoje é bem diferente isso, tá? Então não é mais a mesma coisa, mas até a Idade Moderna ele era muito importante controlar o mar Mediterrâneo, tá bom? Então eles tinham interesse econômico, político também, tá bom? Mas também tinha parte religiosa, tá bom? É um contexto então político-religioso, né? E aí eles conseguem então chamar as pessoas, né, os reis de vários países, né? Então, vai Alemanha, França, Inglaterra, Espanha. Perdão, Espanha não. Espanha nesse período era dominada pelos muçulmanos, tá? Então, aí que tá. Foi bom ter tocado no ponto da Espanha, por quê? Porque tinha a expansão muçulmana, né? A expansão árabe. E eles estavam, então, tentaram, né, invadir toda a Europa, só que os francos pararam eles. E só que eles estavam na Espanha e Portugal, por exemplo, e toda hora atacando o Império Bizantino, então também se pensou isso, né? Então o Papa também pensou nisso, né? Os cristãos pensaram assim, ó, vamos atacar eles. Aí atacaram, tá? Então planejaram a primeira cruzada em 1096, né? Depois de Cristo. E o que acontece? Eles conseguem vencer a primeira, dominam a cidade de Jerusalém, né? Expulsam os muçulmanos de lá, tá? E só que o que acontece, gente? Eles proíbem, né, todos os outros ritos, não só do cristianismo. E antes os muçulmanos que residiam
em Jerusalém permitiam que os cristãos, né, que tivesse oração dos cristãos ou de judeus também, tá? Por quê, gente? Lembrando, o mundo muçulmano é bem complexo. Não, não existe só os radicais, tá? Tem uma vertente que é mais branda, né? Então, alguns deles permitiam o culto de outras religiões, mas alguns outros não, tá? Tem os mais radicais também que não permitiam, tá? Ou cobravam algum tipo de imposto também, tá? Não era simples assim, tá? Cobravam um tipo de um tributo. Mas enfim, pessoal. E aí começa esse conflito. Então, eles invadem, né, Jerusalém, tá? E dominam a capital, né, da região ali, né, de Israel. Mas o que acontece? Logo depois eles são derrotados. Aí são várias cruzadas, são 8, tá? Então eles ganham, só que acabam depois sendo expulsos por um cara muito importante para o mundo árabe, que é o Saladino, tá? Então o nome dele é Saladino. E o Saladino então expulsa, né, os cristãos. Depois, um rei inglês também de muita importância, chamado Ricardo, mas ele tinha um apelido de Ricardo Coração de Leão. Por que ele tinha um apelido de Coração de Leão? Porque ele tinha um coração nobre, tá? E aí o que acontece? Ele então vai para a cruzada, né? Consegue retomar algumas cidades ali, menos Jerusalém. E aí fica uma batalha muito intensa entre o rei Ricardo e o bizantino, não, perdão, e o islâmico Saladino, tá? E o rei islâmico Saladino. Então, mas o que acontece, pessoal? Os dois, perdão, os dois eram guerreiros muito nobres, tá? Coisa rara naquela época, né? As pessoas, às vezes, muitos reis, muitos líderes não tinham muito escrúpulo, né? As pessoas não tinham muito escrúpulo. E tanto o Saladino quanto o Ricardo Coração de Leão eram guerreiros bem nobres, assim, e eles passaram a se respeitar muito, tá? E tanto que o Saladino, ele fala, em um dos escritos dele, fala, eu não entregaria as terras de Jerusalém para outra pessoa que não fosse Ricardo. Não entregaria, perdão. E o Ricardo fala também que respeita tanto o Saladino que as terras não estão em mãos ruins, né? E aí acaba que dando empate, né, entre os dois, na verdade, e o Ricardo acaba indo embora. O rei Ricardo, Coração de Leão, acaba indo embora, né? E ele acaba morrendo na França, né? Lutando em uma outra batalha na França por territórios lá, uma guerra de territórios ali entre Inglaterra e França, ele acaba sendo morto. E aí depois que o Saladino morre também, acaba tendo outras cruzadas, tá? Mas os cristãos acabam não tendo tanto sucesso assim. Tá bom, gente? E é isso, tá? Ficou bem longo esse vídeo, perdão. Mas é isso, tá bom? Depois eu vou falar um pouquinho sobre as consequências das cruzadas, tá? Um abraço, pessoal.